Andreas Stocklein é um dos mais importantes artistas contemporâneos a trabalhar o azulejo em Portugal. O seu primeiro contacto com a cerâmica de revestimento remonta à década de 1980, quando integrou o azulejo na sua emblemática instalação Membrana da Transparência do Solo, realizada na praia de Odeceixe. Desde então, tem construído uma vasta obra, quase sempre em colaboração com a Galeria Raton. Este ASLab 89, o protagonista é Andreas Stocklein. Mas convidámos também a Ana Maria Viegas e o Tiago Montepegado, da Galeria Raton, para se juntarem à conversa sobre vários temas, entre os quais a obra do artista e as comemorações dos seus 40 anos de carreira em Portugal, marcadas pela inauguração de uma exposição na Galeria Raton, O Outro Lugar, Conversas Interiores, e de outra antológica no Museu Nacional do Azulejo, que se intitula Sobre a Linha do Horizonte, Andreas Stocklein, na coleção Raton. Já depois da gravação deste podcast, foi anunciada a atribuição do Prémio SOS Azulejo, Obra de Vida 2022, a Andreas Stocklein. Olá, Andreas. Olá. Vamos começar pelo início. Como surge o azulejo na sua obra artística? Tem formação em escultura, pintura? A minha formação é mais de pintura na Academia de Belas Artes em Düsseldorf. Mas estava em 82 a passar uma grande temporada aqui em Portugal, em que fazia experiências com land art, estava na Serra da Rábida, e pintura, claro. E no fim desse tempo, desses 8 meses, descobri o azulejo nas ruas, não é? Nas igrejas, e fiquei logo fascinado. E queria aprender essa técnica e ainda nesse tempo arranjei uma pequena oficina em Lisboa onde podia aprender essas técnicas. E no ano a seguir vim logo, em 83, e desde então, olha, fiquei. Uma das primeiras obras em que o azulejo aparece é a instalação Membrana da Transparência do Solo, que se integra na prática da land art, como referiu há pouco. Este género de intervenção é caracterizado pela efemeridade, mas o azulejo é associado à durabilidade. Por que o azulejo? Não há uma inquietação entre estas características? Eu não achei que era uma contradição, porque esse projeto de land art ficou 6 meses na praia de Odeceixe e os objetos que eu tinha, os objetos de azulejos que eu tinha enterrado na areia, depois recuperei-os, evidentemente. Alguns desapareceram, mas ainda existem, ainda posso expô-los um dia, quem quiser. E vão aparecer agora na exposição do Museu Vai lá aparecer uma pequena parte, pequena só parte. uma muito pequena parte E que é azulejo. que se integra Que é azulejo. na temática, na instalação. Sim. Não, mas é importante dizeres naquela outra instalação que fizeste, dessa altura, que as pessoas usaram a própria instalação. Está bem, mas sim. Para pendurar roupa. Sim, dormiam lá Na dentro. altura, Sim. podia-se entrar lá dentro. Sim, era uma estrutura bastante grande, com 30 metros de diâmetro. E as pessoas apropriaram-se do espaço Sim. e começaram a usar aquilo à sua maneira. Aliás, a minha motivação inicial foi como altero, porque eu tinha observado os trilhos das pessoas a andar pela praia, que é uma grande língua da areia, e eu queria alterar esses trilhos que as pessoas levam, não é? E isso funcionou lindamente, porque aquilo tornou-se um lugar de encontro à noite. Faziam fogueiras lá dentro, felizmente não com a madeira que eu usei. Porque não se lembraram que se tiveste sorte. Isso não foi, fiquei admirado até. Tinha pregos. Não. Tinha pregos, evidentemente, mas Realmente, eu acho muito interessante os artistas que pegam a land art e outros géneros artísticos que há essa ideia de efemeridade, né? São obras que estão e depois desaparecem, e ir buscar o azulejo eu acho
É um dia, É interessante, é interessante. Podendo ser uma contradição, não eu é também uma acho que não é uma contradição, contradição, no fundo é uma pergunta mais para inquietação, não é? Para provocação. Não, o azulejo aí passa a ser quase como um seixo ou uma concha que se encontra, não é? Eu fiz outros trabalhos também na mesma praia, que não estão documentados agora, mas em que eu escondia azulejos por baixo de seixos de ardósia, que era um grande círculo também, do tamanho dessa sala, talvez. E depois as pessoas ou encontravam ou não encontravam, depois recuperei as peças, algumas pelo menos, muitas desapareceram, mas também a ideia era que as pessoas se encontram e levam, não é? Posso só dizer uma Isso- coisa, só para puxar aqui por ele. É? Que é, Mais? não, é isso. Ontem tivemos na exposição do Tony Craig, Sim, que sim. foi professor em Düsseldorf. Aliás, no fim estava o Andrés a sair e ele Sim, sim, não foi o meu professor. Não foi mas- professor do Andrés. Mas, quer dizer, Düsseldorf, para quem não conhece, quer dizer, há uma história muito forte e culturalmente muito forte na academia de Düsseldorf, até com contradições, mas que eu acho que, porventura, esse sentido de instalação e tal, de inquietação, também já vem daí Claro, da foi, academia. Portanto, nessa altura, e também via muitos trabalhos do Michael Heiser, do Robert Smithson e outros, não é? O Andrew Goldsworthy foi muito mais tarde que eu descobri. E essa vinda para Portugal foi uma caixa de areia para brincar. Pronto. Eu precisava de sair porque depois a academia também tornava-se um bocado atrofiante também, porque era muito denso, não é? E então era preciso descobrir, abrir um espaço. ainda que metesse elefantes, camelos e não sei o quê. Sim. Olha, mas Entrar. é uma altura boa para contares a história da tua infância. Da minha infância. Exatamente. Não, Porque é vamos que buscar. começaste em... É verdade? O teu pai foi instalar o caminho de ferro para a Holanda. Sim. E, portanto, o Andreas foi em miúdo com a família para a Holanda. Sim, uma boa parte da Onde, infância foi lá. Até aos 6 anos. Até aos 6. Não é brincadeira, até aos 6 anos, brincou, ouviu português e ia brincar para onde? Para uma fabriqueta de tijolo, dizes tu, que havia lá ao pé. Pelo menos tu disseste nisso, várias vezes, que brincavas com o barro. Porque a tua mãe também confirmou isso. Sim, que havia sim. uma fábrica, Sim. uma fabriqueta, Atrás da com casa, certeza, de tijolo, que estavam a fazer as obras, é natural que houvesse ali no sítio e no loco o material que era necessário para as ditas obras. Portanto, eu acho imensa piada, porque é que o Andrés há de escolher Portugal, porque ia aprender português, isso porque pronto, teve é uma outra... história de todas as pessoas que começam esse percurso têm uma razão qualquer. Sim, quando decidi vir para Portugal, É uma coisa que eu acho que... foi mesmo, olha, eu tenho que voltar para um país onde se fala português. Angola não foi possível, guerra civil, etc. Então vim para Portugal. E senti-me bem logo. É uma estranha, porque eu já não falava português, não é? No início, quando voltámos à Alemanha, obrigava a minha família toda, durante um ano, a falar português durante um dia da semana. Pronto, mas isso depois perdeu-se e... Mas continuava a falar. A tua mãe ainda fala. A tua mãe fala. A minha mãe fala, mas não se praticava em casa, não é? Portanto, desaprendi português o pouco que eu sabia, não é? Em criança também não se sabe muito, mas depois a reaprendizagem foi relativamente fácil. Fácil. Pois, e mesmo assim hoje em dia fala português. Obrigado. Como interpreta o azulejo enquanto médium artístico? Isto é, em algumas das suas intervenções azulejares há uma sugestão de desmaterialização do azulejo enquanto revestimento integrado com a arquitetura, como acontece na intervenção do túnel do Quevedo em Setúbal. No túnel de Quevedo optou-se por uma... Não era possível revestir todas as paredes, não é? Portanto, e como a temática se dividia em 5 autores diferentes, havia 5 paredes, secções de paredes,
que se podia usar. Então chegamos à conclusão que criar ilhas de azulejo seria a melhor opção, não é? E depois ter uma cor de fundos que unifica tudo. Agora, a primeira parte da tua pergunta remontava mais ao início. Porque que não é? Portanto, eu comecei pelo fim, agora vou ao início. O azulejo fascinou-me porque era durável, podia existir no exterior, eram supostos de pintura, podia albergar qualquer pintura que se queira fazer, e depois, com a aprendizagem, com os anos, aprendi o que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer, porque existe a junta, e a junta foi para mim o nicho onde eu queria entrar para descobrir o azulejo. O azulejo, quando eu via os painéis, o azulejo era como já um território já pisado, já foi pintado, já está arrumado, já cristalizou. Mas é nas juntas que tudo pode acontecer ainda. E essa ideia inicial foi assim, despertar, olha, vou por aí. E isso nunca me deixou, sempre foi a junta, em conjunto com o azulejo, como é que é essa dialética entre essas duas partes, não é? Que é o vazio, a não inscrição e a inscrição já cristalizada e pronto. E foi essa o mote, o motivo, a motivação inicial. Isto foi o mote para o artista. Para nós que acompanhamos a obra e que somos responsáveis pela obra, o que é que acontece? Acontece que o túnel do Quevedo tem um trânsito brutal e tem um comboio. Portanto, tudo aquilo que treme. Portanto, em termos técnicos, era muito arriscado cobrir tudo, porque nós não tínhamos controlado, quando é um metropolitano, as paredes já são feitas de propósito para aquele suporte. Já foi pensado para isso. Ali não foi pensado. Já existia, as paredes existiam, o botão estava lá, com as respectivas juntas, cheio de juntas que não se podem tapar, porque senão abrem sempre e o azulejo parte. Portanto, há uma parte técnica que depois, que é essa parte muito do nosso trabalho profundo com o artista, acaba por ser, desde o início, o acompanhar com o DNEC, ir à informação aos engenheiros, saber o que é que se vai passar. Vamos pôr aqui azulejo, o que é preciso? Mas era uma estrutura. Era uma estrutura frágil, que as coisas correm bem. Aquelas obras feitas nos anos 80, muito rápidas, infraestruturas rodoviárias, com betão muito tosco. E, portanto, esse era um tema que era importante dominar também para a própria intervenção. Claro. E, sobretudo, também a dimensão daquilo, porque aquilo era brutal. E portanto, era preciso um olhar, quer dizer, fazer uma intervenção global. Pragmático também. E que fosse muito pragmático no sentido também dos custos. E, portanto, uma adaptação. E nós depois determinámos a cor que eles pintaram, porque eles têm jacarandás por cima a ladear, e é muito bonito na altura em que o jacarandá está em flor, aparece tudo aquilo se harmoniza. Há uma harmonia. O Andrés tem realizado vários projetos em azulejos para o espaço público. Como é trabalhar estes locais? Que desafios impõe? Os desafios são o uso desse espaço que está aos dispor, não é? E aí a luz, as cores que há, mesmo os sons. Eu usei, às vezes, esse espaço público quase como uma galeria, porque não gosto de obras que se revelam logo. Uma pessoa olha e pronto, e já está. Não é? Eu gosto que haja um desenvolvimento dentro da obra que se estende, às vezes, no caso da estação de Campo Lido, por exemplo, eram 280 metros, não, 200 metros, onde podia ter núcleos de painéis em si fechados, mas ligados entre eles. É um caminhar ao longo não é? Como o comboio também entra, vai abrandando, para e depois arranca outra vez. E nesse projeto do espaço público aí vale muito
o facto do Tiago ser arquiteto de formação, e então o diálogo é muito produtivo, não é? Porque há uma ideia inicial, mas depois há sempre um ajustamento entre nós os três, como é que isso vai ficar no fim, não é? Construção. Mas tiveste Não, só a construção, eu também... A construção sim, tiveste estética, um muitas desafio vezes. grande que foi a Faculdade de Direito. Faculdade de Que há uma Direito, sim. parede, Um perdão enorme. aí foi um desafio, e tiveste mesmo, e foi um desafio em que tu Sim. representaste a justiça como uma balança, Sim, com mas... o Código da Hammurabi, e com Sim, sim, sim. Isso aí foi... Mas essa parede, havia toda tratando-se de uma única parede, Exato. no fundo, Não há era galeria, relativamente há uma fácil. porta, Aí sim. uma coerência total. Há um foco, aí tiveste que focar. Sim, mas não acho que seja uma obra que se... pronto, já vi, já está. Não, porque o Código da Hammurabi, do lado direito, tudo justifica que a pessoa terá que adivinhar. Tem todas as mas todos os teus trabalhos são trabalhos de grande descoberta, no tempo. Precisam de tempo, sim, é isso que eu quero. Mas isso qualquer Isso é trabalho teu. mas isso é muito importante no espaço público. Acho que qualquer trabalho teu. Porque as pessoas, quer dizer, o cotidiano implica exatamente uma sequência temporal de habitação, de vivência do próprio espaço, e isso eu acho que o Andreas, nesse aspecto, quer dizer, nesse e noutros, mas nesse aspecto, todo o trabalho do Andreas é muito eficaz em relação ao espaço público, porque, por um lado, parte sempre deste princípio que é que as intervenções públicas na arte pública devem acrescentar alguma coisa. Pronto, são públicas, são com dinheiro do Estado e, portanto, se abrirem portas para conhecimento, tem que ser muito um contributo, tem que ser um contributo para a experiência do espaço das pessoas. Eu acho que qualquer obra deve acrescentar qualquer coisa. Sim, mas o túnel do Quevedo tem muito essa... Porque não são trabalhos pedagógicos, são trabalhos informativos e formativos nesse aspecto. Porque as pessoas ficam a saber que o Zeca Afonso está lá, que o Luís Pacheco passou por lá, quem é o Sebastião da Gama, o próprio Quevedo. O túnel de Quevedo ainda tinha um outro aspecto. Eu conhecia aquele lugar, aquela passagem de nível, antes de construir o túnel. Havia uma cancela e as pessoas esperavam na cancela. Depois o comboio parava na estação, mas o comboio estendia-se, portanto a cancela ficava fechada 10 minutos. Então as pessoas saíam dos carros, iam tomar café na esquina, encontravam-se, falavam, toda a gente já sabia, isso vai levar tempo. Mas fazia parte da rotina das pessoas. Depois construíram o túnel e de repente, embora que a ligação rodoviária era mais rápida e mais expedita, os dois bairros ficaram, a cada lado da linha, ficaram separados. Porque as pessoas odiavam passar pelo túnel a pé. Os carros, pronto, já não paravam, não é? E as pessoas não gostavam de passar pelo túnel. Portanto, houve um fenómeno social muito estranho. Porque os bairros são bairros populares, os dois, e já não comunicavam. O trabalho que eu propus para lá era precisamente para fazer essa ligação de novo, para trazer aí uma comunicação. E funcionou muito bem. Nós ficamos espantados. Todo enquanto aquilo foi instalado. Para explicar às pessoas o que é que se E as pessoas tomaram posse daquilo, dos azulejos. E como eu estava a dizer há bocadinho, da conversa da inauguração com a música e tal, porque aquilo é muito passado. Quer dizer, tem muita gente a passar ali que faz a ligação com o hospital. E na parte de cima da cidade, na parte alta, do lado do hospital, Setúbal tem uma tradição musical fortíssima. Agora, uma das grandes cantoras que está aí na terra é de Setúbal. Mas há muita gente muito ligada ao hip-hop e ao rap, etc. E de maneira que esta ideia de aquilo ser um trabalho para toda a gente e de trazer toda a gente para aquele espaço, que é um espaço realmente onde toda a gente circula, a ideia, eu quase dizia que o fecho do trabalho acabou com a inauguração. Quer dizer, tudo aquilo era um todo, não é? Em termos de mensagem que é ali transmitida. E foi-se falar com algumas bandas e tal, para ver se eles
queriam participar no espetáculo. Eles tiveram alguma timidez, não quiseram, alguns apareceram, mas iam passando por lá, todos os dias. E, portanto, isso falar com as pessoas, ir mostrando, ir contando o que é que se vai passar e tal, é incrível, porque é a única maneira das pessoas depois sentirem que aquilo é deles e de se apropriarem. Nós fomos lá uma vez, porque havia um problema com o painel, e chamaram-nos e nós fomos de imediato lá para retirar, íamos retirar os atores, o que é que estava a cair e tal, para substituir, e íamos sendo agredidos, porque pararam logo 3 carros a dizer assim, mas quem, e mais não sei quantas pessoas, a dizer, vocês não estão mexendo nos nossos azulejos, nos nossos azulejos. E eu tive que dizer assim muito rapidamente, a dizer, não, foi ele que pintou, ele é o artista, foi ele que pintou os azulejos. Porque aquilo já estavam, já não eram... Já não me lembrava disso. Já eram deles, já era toda a gente. Pois, esse o sentido da arte pública, não é? Acho. A ideia é exatamente essa, as pessoas sentirem-se aquilo como delas, não É, uma apropriação. Exato. Fez um revestimento azulejado na Alemanha para uma estação de metro. Como é que o azulejo é entendido lá? Foi muito difícil de vencer algumas barreiras. Não tem tradição, não é? As pessoas não estão habituadas a ver obras artísticas sobre azulejo. Portanto, foi preciso um trabalho de... como é que se diz? De persuasão. Persuasão mesmo, não é? Lembras-te quando eles não percebiam, não têm ligação com isto. Mas depois gostaram imenso. Mas foi preciso vencer barreiras aí. E explicar muita coisa, não é? E mostrar. Eles estiveram aqui e demos uma volta enorme com a comissão que vinha por lugares que tinham azulejos no espaço público. Fomos pelas estações todas metropolitanas. Fizemos e só depois disso é que ficaram mesmo convencidos. Mas ouve lá, é importante dizer uma coisa, que as pessoas são fundamentais. Não é? As pessoas são fundamentais nestes processos. Sim. E a equipa que estava à frente da administração, da gestão do metropolitano, era porque isto começou por ser apresentado, a ideia, uns anos antes. Porque era para a capital da cultura. Exatamente. E que depois foi alterada, e em vez de ser só essa e tal, aquilo foi abrangente ao Val do Ruhr todo. E portanto, na altura, o dinheiro devia ser o mesmo, imagino eu, a área aumentou e portanto as intervenções reduziram, e esta possível intervenção que iria acontecer nesse contexto caiu por terra. Passado 2 ou 3 anos, já não me lembro, voltámos à carga. Então, vamos lá começar. A primeira vez que entrei em contato com eles foi em 2007. Exatamente. Foi em 2007. E depois aquilo era para estar pronto em 2011, para a capital da cultura, mas isso depois... Não foi. Caiu, pronto. Caiu fora do baralho, só depois é que reiniciamos é que eles se contacto. Portanto, porque a equipe também era uma equipe... Sim, era uma equipa extraordinária. Todos eles, a todos os níveis, desde o CEO até ao técnico, não é? Ao diretor técnico das obras. Eram maravilhosos. Agora, requereu realmente um esforço enorme para eles perceberem. Não, porque levou a parte técnica. E que levou foi das primeiras vezes em que nós fizemos um vídeo 3D, com animação, com o comboio a entrar e a sair, com o projeto todo projetado nas paredes, portanto, eles terem uma ideia espacial da coisa, porque a intervenção era global, era em toda a estação, e era uma estação feita de bocados, também era difícil, não é? Que é uma prática que nós achamos que nós somos sempre, temos imensos defeitos, e que os alemães têm essa coisa de serem os perfeccionistas máximos, é tudo mentira. É tudo mentira. Nós somos muito mais perfeccionistas quando somos bons a trabalhar do que... ou tão bons, não é muito mais, tão bons como os melhores de todo o mundo. Mas realmente havia esta falta, não entendimento cultural. E não há hábito, e portanto houve esse trabalho todo, fez-se um painel tipo a mostra, da mostra, que foi aqui depois apresentado na galeria, mas que foi integrado, mas fez sobretudo para integrar no vídeo e poder entrar com a câmara e mostrar aquilo que os desenhos não mostram, que é a vibração, tentar a vibração, etc.
E por acaso funcionou muito bem, porque havia reflexo e tudo, as pessoas passavam aqui na rua. Com uma característica que nos assustou imenso desde o início, é que toda a estação era coberta de revestida mosaico pequenino. E eles não o queriam tirar. Portanto, nós tínhamos que ser responsáveis, nós, a equipe galeria, neste caso não era o artista, éramos nós, responsáveis pelo que pudesse acontecer. Ou seja, lá fomos nós para o NEC, lá trouxemos nós da Alemanha um bocado, convencemos a tirar um bocado daquela parede, daquele bocado, trouxemos aquele bocado e foi no NEC que se estudou a argamassa, o que é que deveria ser colocado para haver segurança depois de colocar no azulejo. Portanto, já vê por aqui qual é a complexidade de um trabalho destes. Pronto, para o Andréas foi imenso, porque teve o Tiago imenso, porque teve os projetos todos, que ele achava que eles iam mandar os projetos fabulosos, todos cheios de indicação, e mentira, não estavam. Chegando lá as medidas não eram, andámos a medir, muito prosaicamente a medir mesmo, e lembras-te? Não, foi um trabalho profundo. Foi um trabalho profundo. E sobretudo porque era uma dimensão. Há não sei quantos anos. Era uma dimensão muito grande, eram quase 900 metros quadrados de intervenção. Estamos já no cenário da sua última exposição, aqui na Galeria Raton, que foi inaugurada a semana passada. Conte-nos em que consiste este outro lugar, com desenhos, pinturas e também azulejos. O outro lugar, mas é conversa interior, não é? Deixa alguns anos para trás. Eu gosto muito de desenhar corpos em movimento. E chegou uma altura em que eu precisava de sentir o que é que o bailarino ou a dançarina, o que é que sentem, o que é que se passa no corpo. E então comecei com algumas práticas, alguns workshops contínuos, não é? E comecei a fazer body prints, que não é nenhuma novidade, já foi tudo explorado, mas foi um exercício importante para mim, para chegar a uma relação mais direta entre o meu corpo e o papel, a superfície onde me vou inscrever. Não é? Esse trabalho, que é o mais recente, começou assim também, com body print, mas depois há uma reação em pintura àquela marca que eu deixei aí. Os outros, na outra sala, são já de 2017, em que fiz uma série dessas experiências, e é uma procura, não é? Uma exploração. Não queria muito ir para a psicologia ou não foi uma pesquisa sistemática, foi muito de sentir simplesmente e reagir a isso. E basicamente é esse o intuito, não é? Essa conversa interior que muitas vezes não tem palavras, não é? São sensações. Não é? Mas e o outro lugar? Para além desse. O outro lugar começa com um desenho que está aí atrás de si, daí tiramos o título para a exposição, porque esses desenhos foram feitos com a temática do horizonte. Portanto, são desenhos de 2005, foram feitos na altura em que fiz uma exposição chamada O Horizonte, e são desenhos sobre o fenómeno do horizonte. O que é o horizonte? Que é o outro lugar, não é? Onde temos a ambição de ir, que desperta a nossa curiosidade. Portanto, são variações e investigações à volta do fenómeno do horizonte, aquilo que não se chega lá, nunca, não é? Quando chegamos lá, já está lá outro. Portanto, esse é o horizonte externo, aquilo que está no mundo, não é? E nós, inseridos nesse mundo, mas temos que nos mover, outra vez, estamos no movimento, para lá chegar. E às vezes
ser confrontado com a impossibilidade de lá chegar. Os outros trabalhos aqui também têm a ver com o horizonte, mas é mais interno. Está, o horizonte é uma lacuna no tecido do espaço e do tempo também, que queremos preencher de alguma forma. Temos esse impulso, creio, o ser humano tem esse impulso de encher as lacunas, não é? De encontrar um significado no silêncio ou na não inscrição, no vazio. Pronto. E tudo isso, por isso essa exposição tem esse nome, porque trata-se sempre de horizontes. O Tiago, muitas vezes, vai acrescentando coisas, porque depois tem um outro olhar que não é meu, não é? E é sempre muito bom ouvi-lo, porque depois, de repente, pensa, pois é, eu nunca tinha pensado nisto. Mas isto não vou dizer, tinhas pensado. Não, tem a ver com isto, porque eu sei que vais falar mais à frente da outra exposição, mas como ainda não chegámos lá, as pessoas conhecem muito o trabalho do Andréas no azulejo. A ideia desta exposição, e daí o outro lugar também, e daí aquele azulejo branco que está na tal imagem da mão, que segura um azulejo branco, anda à procura, ainda não encontrou o encaixe, exato. E o único painel do azulejo mantém esse mistério, porque ele parece que encontrou, mas ainda não, porque está ali em rotação, e essa ligação foi muito interessante. Mas isto para dizer que achámos que era muito importante, neste ponto de situação de 40 anos, quando se olha assim para um tempo, depois já lá vamos ao tempo em que estamos, quando falamos da outra exposição, que tem muito a ver com o nome que se deu à outra exposição. Mas este outro lugar é o outro lugar do artista, que é o artista ataca direto o azulejo, sempre, só olha e só consegue encontrar a expressão utilizando o material, esta matéria que é o azulejo, ou não? Ou o que é que acompanha esta grande viagem no azulejo que toda a gente conhece? E, portanto, há todo este lado da experiência. Não deixa de ser um imigrante, que é muito engraçado. Eu tenho vários amigos que são deslocados, não é? Há muitos anos. E é muito engraçado porque em todos eles eu sinto que há sempre a condição de não estar, de estar noutro lugar, está sempre muito presente. Sentes isso, Andréas? Sinto, continuo a sentir. É inevitável estar também não estou lá, não é? Estar presente. Entre cadeiras, entre fronteiras. E isto tem muito a ver também com como as pessoas depois se relacionam com os outros e com o mundo, não é? E enquanto há uns casos em que eu sinto que há um certo fechamento, eventualmente familiar e tal, no caso do Andréas eu acho que é um bocadinho o oposto, que é, há uma necessidade de uma relação com as pessoas, com o outro, e com outros diferentes, e sobretudo também uma certa inquietação. Durante o trabalho nós temos falado imenso sobre isso, que é sempre centrado, eu puxo sempre ao azulejo, digo assim, epá, eu acho maravilhoso isso experimentar o vidro, isso experimentar a dança, isso experimentar o Agora, no meu interesse, agora estou a falar assim na perspectiva de quem está de fora, não como amigo, mas na perspectiva do galerista ou de quem acompanha o trabalho artístico, que é dizer, mas eu tenho muito interesse em perceber como é que isso depois se reflete naquilo que é a grande área do acontecimento da expressão artística do Andréas, que eu continuo a achar que é magistral no azulejo e que é muito diferente, não é? de outros trabalhos e de outros artistas que trabalham no azulejo. Porque encontram um espaço que é quase como vocês sabem, nós trabalhamos muito com artistas que nunca trabalharam em azulejo, com pintores e tal, trazendo para o azulejo. Mas são sempre artistas que vêm de fora para trabalhar o azulejo e depois encontram uma expressão. A expressão do Andréas é o azulejo, e o Andréas funciona no azulejo desde sempre, e cada vez mais, acho eu, na construção do caminho, como o grande pintor. O grande pintor que encontra aquilo e em que os condicionalismos do azulejo, que vocês conhecem tão bem como eu, estão sempre presentes. E o que eu acho que faz dele o grande pintor sobre o azulejo é que ele nunca desistiu de continuar a manobrar
esses condicionalismos com o azulejo, mas dá a malha, o limite, a utilização sobre uma parede, o não ser um quadro, porque senão paísar os quadros, e porque é que o azulejo não é um quadro, isto na nossa tradição, que ele depois incorpora tão bem, como vindo de fora, e percebe também a nossa tradição azulejar, que é o encontro com a parede, que é a utilização junto com a arquitetura. E é isso que faz sentido. E, portanto, este outro lugar é muito importante também para esta dimensão maior, para as pessoas perceberem, nestas várias buscas, mesmo nas danças e nos movimentos e tal, como é que isso depois resulta tudo naqueles painéis dessa, ou nos painéis que vocês vão ver depois, agora, nas últimas obras feitas. Não, há uma coisa importante, se posso continuar a falar, que há uma evolução no trabalho ao longo dos anos, não é? E na atitude que tenho perante o trabalho. Eu tinha muita... O que vem aqui, estes desenhos que faço nos restaurantes, ao lado do jantar, depois levo para casa, e notas, escritos, desenhos. Esse planeamento de uma obra levava-me muito tempo, extenso no tempo e na preocupação mental com ele. Depois a execução, muitas vezes, era muito rápida. Porque já estava tudo predeterminado. Agora, a minha atitude agora, através dessas práticas de dança do corpo, etc., mudou, porque ainda faço projeto, mas deixo muito mais tempo depois para as coisas acontecerem no seu tempo. Nessa aproximação pausada, este último painel agora levou semanas. Cada vez dominas melhor a técnica, cada vez para ti. É intuitivo, não quero saber de técnicas já, senão. Vais andando. Mas deixo acontecer, muitas vezes abdico do controle daquilo que vai ser visível. E deixo correr simplesmente e depois vou reagindo a isso. Não é? São atitudes muito diferentes. Em relação a isto que estavas a dizer do tempo, que é muito engraçado que eu venha a assistir ao longo destes vários anos, que é se havia o trabalho e o retrabalhar, muitas vezes, a obra não ficava logo, não saía do forno e estava pronta a coisa. Voltava, acrescentava-se, fazia-se, não sei, voltava a cozer e tal. Não é? Eu assisto no trabalho, fui assistindo. Agora é muito engraçado, que nunca tinha assistido, e vais para um bocadinho ao que tu dizes, que é, mesmo antes de ir ao forno, mesmo antes de cozer, de haver tempo e de trabalho sobre, quer dizer, isto representa um conhecimento sobre o resultado e um domínio sobre o resultado que antes era feito quase a experimentação de fogo, não é? Pós-fogo, agora, mesmo antes de ir ao fogo, é essa a grande dimensão do pintor. Sim, porque lá está, já não estou muito preocupado com o resultado, não é? Ou com a estética, a mim interessa mais o processo. O que é que se passa lá, pictoricamente, com a matéria, com a superfície, os brilhos, que há de ter ainda, que tenho que imaginar, não é? Porque as cores são diferentes antes de ir ao forno, não tem nada a ver. E o que fica tapado por um vidrado em cru, depois no forno reaparece outra vez, depois da fumada, não é? Portanto, tem que contar com isso tudo, mas lá está, agora estou numa fase que já não quero controlar muito isso. Mas preocupaste-te imenso, por exemplo, com a junta da Atlas, não, só pintares as juntas do arco. Sim. Só as juntas é que estão pintadas, que é extraordinário, não é? Deste aquele realce, fizeste o realce. Em platina? Em platina. Sim. Só a junta, portanto é tudo. Não, a junta é sempre o meu escape mental e a minha fonte de questões. Aquilo que o Tiago disse, no fundo era um pouco aquilo que eu me referia, esta desmaterialização do azulejo. Parece que o azulejo se desmaterializa, mas há o azulejo, não há a trabalhar o azulejo como outro suporte. Ao longo destes 33 anos, como tem sido estabelecida a ligação com o artista? Podes falar do começo logo.
porque Da houve descoberta. uma primeira exposição que o Andrés fez organizada pelo Fernando António Batista Pereira em 1990, fez no Convento de Jesus. E, curiosamente, quer dizer, eu tinha o nome Andrés Stocklein apontado num livrinho que anda sempre comigo, nos livrinhos pequeninos. E achei muito curioso que o José Neco tivesse telefonado, porque foi ele que escreveu o texto, dizia: Ana, não podes perder, porque nós temos a oficina lá daquele lado, estávamos lá em Azeitão, em Setúbal, e não podes perder esta exposição. Mas de quem é a exposição? Do Andrés Stocklein. Eu achei curiosíssimo ter apontado aquele nome, porque vi num sítio qualquer, numa lojinha, em Setúbal, Pode uns ser sido, azulejos, e virei, e estava realmente assinado. Estava assinado Andrés Stocklein e eu apontei o nome. Achei uma coisa curiosíssima. A partir daí, portanto, mesmo em 1990, foi a terceira exposição da Raton, que abriu em 87, foi o Andrés Stocklein com o texto do José Neco, do Barroco à Subversão. Ainda ele estava no Barroco, já estava a cortar ali os anjos, os pés a saírem para fora dos arcos, etc., mas ainda estava nessa onda. Portanto, aí foi o estabelecer. E a partir daí, ficámos sempre a trabalhar em conjunto. O Tiago entrou em 2005, e como arquiteto, é evidente que começou a mexer no AutoCAD, a introduzir os trabalhos do Andrés no AutoCAD, a trabalhar, a ser muito mais direto e fácil, mexer, olha, vamos ver se fica melhor assim, se fica melhor, e foi continuando e foi-se estabelecendo, além de tudo, mais, o que é muito importante, uma grande amizade e uma confiança. E há assim o trabalho de oficinal. Há o trabalho de oficina, não é? Nós chamamos aquele espaço de oficina, mas porque é um espaço de encontro e de proximidade, não é fábrica. Não é? E portanto a possibilidade da pessoa ter dentro de um espaço onde nós fazemos outros trabalhos, um artista residente permanente, não é? Que tem o seu ateliê ali e que, sei lá, na última residência, por causa da pandemia, que fizemos uma residência artística, assim com o nome. A quem se pode dar o nome? Residências são sempre, não é? Porque quando é a primeira vez é sempre uma residência individual, ou com dois, ou não sei o quê, mas ali naquele caso é assim uma coisa, que foi o Zé Neck, e veio toda a gente, e foi-se visitar as coisas todas, porque eram com 4 jovens artistas, e portanto, essa, a riqueza desses encontros e do trabalhar em conjunto e de poder ouvir e de poder cruzar as expressões, informação, de conhecimento. O espaço da oficina, nesse aspecto, é um espaço onde nós temos feito alguns elementos mais escultóricos, por causa de serem elementos de memorial ou de celebração, ultimamente, assim, os últimos trabalhos que fizemos. É óbvio, quer dizer, que esta colaboração, temos todos o mesmo espaço, a colaboração está muito próxima. Portanto, entre o pensar o espacial e do desenho das peças, a própria execução dos azulejos e como é que as coisas encaixam no ciclista, acaba por ser um trabalho que vai, mas sobretudo... Há toda uma troca de informação. Sobretudo com grande à vontade, isso é o lado maravilhoso disto tudo, que é quando a pessoa pode trabalhar naquilo que gosta, ainda por cima com amigos. Quer dizer, isto é a sorte. Uma equipa. Dificuldades. Ajuda imenso a vencer as dificuldades do cotidiano, que são muitas, como vocês sabem, sobretudo que isto não deixa de ser um nicho, sempre. E como é um nicho, ainda por cima dentro da cultura, um nicho dentro da cultura, a cultura já é uma dificuldade neste país sempre, tem vindo sempre a ser, os nichos ainda mais ainda. E os arquitetos só usam vidro agora, pedra. Mas enfim, mas é acreditar que é continuar com entusiasmo que se consegue que os projetos acabem por acontecer. E portanto é um entusiasmo sempre. É uma equipa onde cada um tem a sua competência, mas depois há uma troca muito intensa, não é? entre as pessoas. E o que interessa é ter um produto, no fim, que funcione e que seja bom. Pode desvendar o que será a exposição antológica que inaugura em novembro no Museu Nacional do Azulejo?
Quais são as suas expectativas para estas comemorações? Oh, isso é difícil. Desvenda. Tenho, Olha, podes desvendar já aqui. posso desvendar já aqui uma parte, que isso são estudos, Aqui já. isso são estudos para um dos painéis. É o caminho que leva depois a um produto. Um produto, não, eu não gosto dessa palavra, um objeto final. Uma obra. Obra. Uma obra. O que é que isso disse dos 40 anos? Isso soa muito pesado, mas não me sinto assim. Acho que vou ter estou muito curioso de ver as coisas, os trabalhos de 40 anos, todos na parede, e posso ver todos ao mesmo tempo. Porque o azulejo, quando não tem um destino, fica numa caixa, fica guardado numa caixa, não é como uma tela que fica em um canto, de vez em quando pode-se tirar e olhar para ele. O azulejo não, tem que se tirar da caixa, estender, é muito trabalho vê-lo outra vez e nunca se vê no seu lugar de destino, não é? O outro lugar, outra vez. Portanto, é órfão, o azulejo é um órfão enquanto não tem um destino. E essa temática reemerge periodicamente nos meus trabalhos. Agora, posso vê-los, uma boa quantidade deles, todos juntos, em condições, e estou muito grato por isso. Acho que vai ser uma experiência fabulosa. Os 40 anos introduz uma dimensão do tempo, do trabalho que estou a fazer, que acho interessante. Vai ser muito... Estou curioso o que é que eu vou sentir a ver essas obras todas ao mesmo tempo, que vem de uma extensão tão longa de tempo, não é? E como é que elas comunicam umas com as outras. É claro que nós planeamos a exposição, mas depois ao vivo ainda vai ser diferente. Eu estou muito curioso. E mais ainda porque são painéis, são obras individuais, porque as obras, muitas delas foram feitas e pensadas e tiveram a ver com, tiveram a energia, porque iriam ser colocadas depois num espaço público aumentado, transformado, etc. Agora, a curiosidade é ver aquelas obras assim, na parede. Sim. E falaram umas com as outras. Isso acho giro, não é? Essa conversa através do tempo. Vou conversar comigo próprio. Há alguns projetos já no horizonte para um futuro próximo? Não, deixa-me começar por responder a essa, ainda pegando na ponta de trás. Está bem. Tem a ver com uma coisa que eu estava a dizer que nós estivemos a falar sobre esta exposição aqui na Raton, mas não falámos sobre o título da exposição do Museu do Sim. Que é o Sobre a Linha do Horizonte. E é muito curioso porque eu acho que é um título que se encaixa perfeitamente, porque esta ideia do horizonte, como o Andrés disse há pouco, não é? Que é o lugar inatingível, aquele que nós estamos sempre espectadores. Sim, normalmente o horizonte é perpendicular ao nosso eixo de visão, certo? E a ideia da exposição no museu é fazer uma rotação de 90 graus e estar em cima da linha do horizonte e olhar ao longo do horizonte, que é assim uma coisa mental, mas também tem a ver com sensações. E que permite essa coisa que é ter um olhar para trás, estás há aquele statement que é uma peça que foi feita de propósito, mas que junta outras peças, vamos chamar-lhe uma instalação, mas que tem trabalho feito agora, que é fortíssimo, vocês vão ver quando forem à exposição, realmente, e tem a ver com esta história da Atlas e do Moloch, e porque estão muitos dos temas que estão aqui em cima do nosso tempo, entre a guerra, as questões sociais, as questões económicas, que está tudo ali muito concentrado e a partir dali pode-se fazer várias reflexões, e juntam-se peças que vêm desde 89. É essa instalação. Aliás, chama-se Estaleiro do Tempo, essa instalação. Chama-se o Estaleiro, não. Portanto, aquilo coloca-nos num espaço-tempo que para mim eu acho que é muito interessante, que é, estando agora, reagindo com o momento agora, olhando para trás, mas, como tu perguntavas agora, que é projetando no futuro uma série de novos trabalhos, alguns trabalhos que continuam a encontrar o seu espaço, porque no espaço, neste campo dos trabalhos de arte pública, há uma série de projetos, mas isso é como em todas as áreas, e eu como venho da arquitetura,
nós temos exemplos disso maravilhosos, que eu estou sempre a dizer que se devia fazer uma exposição, ou várias exposições sobre os projetos não feitos, não realizados. E nós também temos, ou porque não quisemos realizar, com outros artistas, houve situações em que nós entendemos que não. Havia espaço para a encomenda, mas não fazia sentido acontecer, porque ia subverter ou tirar a dimensão e a dignidade ao azulejo que nós procuramos que não aconteça, ou então porque, olha, porque não houve condições para isso, não vai haver. Mas, por exemplo, com a Andreia, já há uma série de concursos que foram feitos para Berlim, para os Estados Unidos, para Nova Iorque. Olha, vou só fazer esta referência porque é muito engraçado e mostra um bocadinho da dimensão do trabalho, que é, nós fizemos 2 concursos para Nova Iorque, 2 ou 3? Sim, dois. O primeiro não foi escolhido. O segundo também não foi escolhido, mas veio acompanhado de uma mensagem, a dizer que aquilo era suposto ser para o metro, era suposto ser trabalhos num concurso internacional, mas na realidade era só de nome porque eles estavam a dar internacional porque aceitavam artistas estrangeiros que estivessem a viver em Nova Iorque. Ok? Pronto. Mas então, veio o resultado, não foi aceito, mas tivemos direito a uma carta a dizer, a explicar simpaticamente, não, pá, o trabalho é incrível, gostamos imenso e não sei o quê, mas nós não podemos escolher este trabalho porque tem que ser um artista estrangeiro, mas que esteja a viver aqui em Nova Iorque. Nós até vamos fazer uma alteração no regulamento para que não haja esses equívocos. Mas aqui em Portugal, felizmente, vai haver uma série de exceções. Agora, vão acontecer. Portanto, espero bem que o Andrés, então, com estas 2 exposições, especialmente com a do Museu do Azulejo, esperamos que... Pois, possam ser um dos artistas escolhidos para uma das manifestações. Outra coisa é na extensão da Faculdade de Direito, que já está, a maior parte já está feita, já aconteceu, mas que a arquiteta quer, insiste e quer profundamente uma escadaria. A arquiteta Ana Paula Pinheiro já se fez o projeto que se apresentou, na altura não havia condições para, mas ela continua. Que é da biblioteca, da zona da biblioteca. E é um projeto até bastante... porque foi ao encontro também das necessidades, não é? Que era do preço, do custo, do cálculo, que havia pouco dinheiro, e portanto foi... Até se optou, fomos, não é? Sim, mas acho que vamos rever o projeto. Agora vai-se rever. Vai-se rever, então. Não, mas há um projeto que eu gostei imenso desde o princípio, que foi feito na Alemanha, porque o Andrés ficou capturado na Alemanha durante um tempo por causa da pandemia. Aliás, foi o último dia, ele estava a vir, chegou a Madrid e voltou para Essen, porque foi quando fecharam as fronteiras, exatamente quando fecharam as fronteiras. E então há um memorial ao Covid, sim. Ao Covid, mas que não será ao Covid, é mais ao encontro das pessoas e ao relacionamento das pessoas. Ou ao impedimento. Que tem a ver com ao isso. impedimento do encontro, não é? Ao impedimento. Impedimento do encontro. E a ver com aquela coisa da A distância de segurança, 2 metros, etc. A distância social, que é uma expressão que eu pessoalmente sempre achei completamente absurda, mas de 2 metros. Então parte dessa regra, porque há sempre também bastante um lado matemático nos trabalhos de Andreias, que é importante não esquecer. Isto no Museu do Azulejo está lá, vai haver bastante, mesmo quando os tetracubos e os cubos e Sim. uma cabeça de alemão matemática que está a dizer um bocadinho. Não, mas é quase uma necessidade quando se trabalha com um quadrado. Tem que haver matemática aí, não é? E pronto, tal como também há artistas que olham para o quadrado e ficam aflitos e não é possível virem para o azulejo, porque o quadrado é o quadrado. Mas há imensos projetos pela frente. Então a ideia é essa, é continuar a fazer projetos. A exposição no Museu do Azulejo só acontece porque há, por um lado, este reconhecimento, obviamente, natural da atual direção, do Dr. Alexandre Paes e toda a equipa do Museu do Azulejo, que têm sido incríveis, de uma generosidade e de uma ajuda brutal, mas o reconhecimento da qualidade realmente artística e da importância e do significado do trabalho do Andrés no contexto português, sobre o azulejo. E portanto, isto foi, quer dizer, tudo isto foi uma colaboração muito estreita que permitiu exatamente podermos fazer esta brincadeira de ter esta primeira exposição aqui e depois, então, no dia 9, esta grande comemoração dos 40 anos. Agradecer ao Andrés a disponibilidade em
fazer este ASLab connosco e também à Ana e ao Tiago. Nós- Muito obrigada. Nós agradecemos.